Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a Polícia Federal investiga fraude nas compras de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus. O ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro é alvo da operação. A Operação Desmascarados apura indícios de fraude nas compras de produtos adquiridos pelo Hospital Universitário Gafrey Guinle, onde Ferri é superintendente e se licenciou para assumir a saúde do Rio em maio de 2020. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fernando Ferri é investigado pelo fornecimento de itens de segurança pessoal contra o coronavírus, como máscaras e aventais, que teriam sido adquiridos pelo triplo do preço de mercado. Cada máscara chegou a custar até R$ 48. A força-tarefa, que cumpre 5 mandados de busca e apreensão, também investiga suspeitas de direcionamento na escolha do fornecedor dos EPIs e de superfaturamento, inclusive com a conivência de funcionários públicos. Os investigados respondem pelos crimes de peculato, fraudes em licitação e organização criminosa. E o diretor da Anvisa esteve em Brasília hoje de manhã para pedir o veto presidencial ao prazo de 5 dias para a agência autorizar vacinas emergenciais contra a Covid-19. A medida já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara e agora só precisa ser sancionada para entrar em vigor. O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. Durante o encontro, ele apresentou seus argumentos e pediu ao presidente que vete o trecho da medida provisória que prevê um prazo de 5 dias para a aprovação de uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. Com a medida, a Anvisa deve conceder autorização temporária de uso emergencial se a vacina em análise já tiver sido autorizada por uma das 9 autoridades internacionais. O prazo previsto no texto não é para análise, mas sim para a autorização do uso, se o imunizante já tiver sido aprovado por qualquer uma das outras 9 agências regulatórias do mundo. Barra Torres explicou que o trabalho da Anvisa é no sentido de proteger o cidadão brasileiro nos aspectos sanitários. As regras em vigor hoje dão à agência um prazo de até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas. Se os imunizantes tiverem registro definitivo nos Estados Unidos, Europa, Japão ou China, a agência tem prazo de 3 dias para autorizar a importação. E moradores de uma comunidade às margens do Rio Negro, no Amazonas, foram vacinados em um esforço para a imunização de todos os brasileiros. Um grupo de empresários e líderes de ONGs lançou uma iniciativa para atingir a plena vacinação até setembro. Trabalhadores da saúde visitaram a comunidade de Nossa Senhora do Livramento, às margens do Rio Negro, para inocular os moradores idosos. Eles receberam o imunizante produzido pelo laboratório britânico AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Fundamental a vacina. É a primeira e grande barreira que nós temos agora. Entendeu? Todo mundo tem que ser. A vacinação tem que ser em massa. Infelizmente, né, as doses são poucas, né? Para alguns privilegiados como eu. Olha que coisa, ironia da vida. Nós tivemos algumas resistências, né, em relação a alguns idosos, mas com o apoio dos nossos médicos que chegaram a fazer visitas, né, também orientando-os em relação aos benefícios dessa vacina. Eles acabaram cedendo e a aceitação está sendo muito boa. Dezenas de empresas e ONGs lançaram uma iniciativa para ajudar autoridades a acelerar a campanha de vacinação. O objetivo é ambicioso: vacinar toda a população até o final de setembro. O movimento, batizado de Unidos pela Vacina, é formado por 400 líderes de ONGs e empresas. O governo de Jair Bolsonaro espera atingir 210 milhões de doses da AstraZeneca e 100 milhões da Coronavac até agosto. E olha só, a pandemia trouxe reflexos interessantes para o comportamento dos consumidores brasileiros no ano passado. A procura por bicicletas disparou. Segundo a Associação do Setor, as vendas em 2020 foram 50% maiores do que no ano anterior. O resultado foi impulsionado pelas restrições
a circulação em massa de pessoas nas grandes cidades e do fechamento prolongado de academias e clubes esportivos. O aumento das vendas de bicicletas no Brasil não foi isolado. Na Europa e nos Estados Unidos, a demanda por bicicletas também aumentou, impulsionada pelas medidas de distanciamento social e incentivos governamentais ao uso das bikes em áreas urbanas. E mudando de assunto, nos destaques internacionais, a polícia italiana apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína pura no porto da Calábria. A droga estava em embarcações procedentes do Brasil e Equador. As apreensões ocorreram durante 3 operações realizadas nesta semana no porto de Gioia Tauro, na Calábria. O porto, infiltrado pela máfia da Calábria, está sob vigilância especial há anos, já que representa uma das principais portas de entrada de cocaína na Europa. A droga, que pode valer até 315 milhões de dólares, foi localizada durante operações em 2 embarcações procedentes do Brasil e uma do Equador. Graças ao uso de scanners sofisticados, os entorpecentes foram encontrados escondidos em contêineres de café e carne congelada enviados do Brasil, com destino a Israel e França. Mais de 700 quilos de cocaína foram detectados também em uma carga de fruta procedente de Guayaquil, no Equador, com destino à Croácia. Um relatório publicado hoje concluiu que o Boeing, que caiu no mês passado na Indonésia e vitimou todos que estavam a bordo, tinha anomalias. Segundo a Agência Indonésia para a Segurança do Transporte, o sistema de controle automático da aceleração da aeronave de 26 anos de uso mostra anomalias. Em 3 de janeiro, um piloto relatou que o acelerador automático não estava funcionando. Foi reparado com sucesso. Em 4 de janeiro, o mesmo problema foi relatado novamente. Um reparo foi realizado, mas não teve êxito. Então, o item foi incluído em itens de manutenção adiada. A queda do Boeing 737-500 da Sriwijaya Air matou 50 passageiros, incluindo 10 menores e 12 membros da tripulação. E a capital da Coreia do Sul, Seul, iniciou os testes em cães e gatos de estimação para a Covid-19, caso seus donos tenham testado positivo para o vírus. O aval para os testes foi concedido pela Autoridade de Saúde da cidade. A medida foi tomada depois que o país registrou, no final de janeiro, o primeiro caso de um gato infectado pelo novo coronavírus. A suspeita é que uma mãe e uma filha que estavam hospedadas no mesmo lugar tenham passado o vírus para o animal. Os cães e gatos que entraram em contato com pacientes que testaram positivo para a Covid-19 podem ser inscritos para fazer o teste. Se for necessário, a equipe de saúde vai até a casa dos proprietários de animais que apresentam algum tipo de sintoma. Caso o teste seja positivo, o animal de estimação deve ficar em casa. Não há recomendação para isolamento, uma vez que não há indícios de que cães e gatos transmitam o vírus. Casos de infecção por coronavírus em animais foram registrados em diferentes partes do mundo. Mas até o momento não há indícios de que qualquer espécie exerça papel importante na cadeia de transmissão entre humanos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.